Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga deste livro chamado... O Chamado de Cthulhu. São alguns contos do autor H.P. Lovecraft. Aliás, H.P. Lovecraft, na verdade, é Howard Phillips Lovecraft. Que nome bonito. Mas antes de fazermos a resenha leiga deste livro, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal. Ultrapassamos a meta recente aí de 100 inscritos. Estamos com 100 e poucos inscritos. Vamos rumo aos 200 inscritos, mas para isso eu preciso do seu apoio, da sua inscrição. Bom, pessoal, vamos então à resenha leiga deste livro, O Chamado de Cthulhu, um livro esse que chegou pra mim através de uma edição daquelas caixas de conteúdo nerd, como é que é o nome? Nerd ao Cubo. Eu confesso que eu fiquei meio chateado quando chegou esse livro. Eu cheguei a comentar em algum vídeo aqui que ele não tinha nenhuma gravura, eu tava esperando uma HQ, uma história em quadrinho de super-herói. Chegou esse livro aqui, nunca tinha ouvido falar do tal do Lovecraft, coloquei na minha estante e deixei lá parado. Até que um determinado vídeo aqui do canal, alguém veio aqui e comentou, falei dos livros do Stephen King, e aí a pessoa comentou: nossa, o Stephen King é um ótimo escritor, sugiro que você leia os livros do H.P. Lovecraft, pois ele influenciou a escrita do Stephen King. E eu pensei comigo, o quê? Eu tenho um livro do cara que influenciou o Stephen King, não li? Não acredito. Pois bem, eu acabo de me redimir e fiz a leitura então de 8 contos, aqui tem 8 contos do H.P. Lovecraft, e agora vamos então efetivamente à resenha. Bom, uma das coisas importantes que é bom falar é que antes de começar a leitura desse livro eu tinha encerrado, o último livro que eu li tinha sido do Mário Cortella. E é interessante, porque eu acho que é importante a gente fazer uma pausa nas leituras ou conseguir, de repente, limpar a mente antes de iniciar uma nova leitura que seja tão diferente daquilo que você acabou de ler. Eu achei que, de repente, eu ia encontrar coisas filosóficas aqui no Chamado de Cthulhu, uma vez que eu tinha recém-finalizado o Mário Cortella. Outra questão é que a maioria das histórias aqui ocorrem em uma cidade fictícia criada pelo H.P. Lovecraft chamada Arkham. Inclusive, nessa cidade tem uma universidade chamada Miskatonic e ela aparece em 2, 3 histórias. E isso eu demorei um pouquinho para processar, porque eu fiquei pensando, será que esse segundo conto é uma continuação do primeiro conto, mas não, são histórias distintas, não tem conexão entre si, mas isso, digamos assim, me atrapalhou um pouco até eu entender o que estava acontecendo. Culpa do Mário Cortella. Os contos do H.P. Lovecraft são contos de terror. Tem alguns contos que eu não me assustei, tem outros que eu me caguei um pouco, mas essa é a ideia do H.P. Lovecraft, realmente criar esses monstros, esses cenários, essas situações de terror fantástico, fantasioso, mas eu vou contar pra vocês que os contos que eu mais gostei não foram os que tinham esses monstros, foram outros. Os que não apareciam os monstros foram mais assustadores. Nem dá pra dizer isso, porque o Horror de Dunwich eu gostei e tinha um monstro, então eu não sei. E uma curiosidade com relação ao livro, antes de ler esse livro aqui, eu tinha ideia, olha que loucura, como eu sou ingênuo, não é mesmo? Eu tinha ideia que o tal do Livro dos Mortos, o tão famoso Necronomicon, que eu acho que apareceu inclusive no filme da Múmia, se eu não me engano, eu achei que ele existisse. Achei que era um livro ancestral, talvez aí sem validade científica, obviamente, mas com uma validade cultural, criada ali pelos maias, pelos incas, sei lá, mas eu achei que o Necronomicon em algum momento da história ele existiu, mas não, pasmem, caso vocês tinham esse mesmo pensamento que o meu, o Necronomicon é um livro criado por este homem, foi ele que criou o Livro dos Mortos. Minha nossa, como eu fui besta. Parabéns, H.P. Lovecraft, você me enganou durante não sei quantos anos de minha vida. E os 8 contos que tem nesse livro são O Chamado de Cthulhu, que inclusive é o que ilustra a capa, Dagon, que pra mim foi o pior conto deste livro, A Música de Eric Zahn, esse eu gostei, O Horror de Dunwich, esse foi bem bom, essa aqui foi um conto bem longo também, teve mais de 20 páginas, mas bem bacana a história. A Sombra Fora do Tempo foi interessante, mais interessante que assustador, mas não foi bem um terror, eu imaginava sofrer um pouco mais. Os Ratos nas Paredes, esse pra mim foi um dos melhores contos, esse mexeu com o meu psicológico, realmente foi bem bacana. Os Gatos de Ulthar foi legal, foram 2 páginas e meias de conto, uma historinha curta, para aqueles que conhecem esse conto, é um conto terror quase engraçado, digamos assim. E o último conto, A Cor que Caiu do Espaço, um conto um pouco mais extenso também, mas muito bom. No geral eu gostei da ambientação, do tipo de escrita do Lovecraft, eu gostei de como ele traz esse fantástico pra perto, eu gostei de Lovecraft. E se você conhece um outro conto que não está nessa lista que eu passei, que não está nessa lista aqui, que eu falei pra vocês, que você diz, não, Eduardo, lê este conto aqui, lê este livro do H.P. Lovecraft, que esse aqui é o melhor conto que eu li, por favor, me indique aí nos comentários, porque eu gostaria de conhecer mais sobre o autor. Era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.